E aí, torcedor tricolor, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Em uma movimentação surpreendente que promete agitar os bastidores do futebol brasileiro, a Fiat apresentou uma proposta milionária ao Fluminense Football Club. A oferta, que visa adquirir os naming rights do estádio do clube, o Maracanã, e estampar a marca nas camisas tricolores, representa um marco significativo na relação entre montadoras de automóveis e o esporte nacional. A proposta da Fiat ao Fluminense não é um caso isolado no cenário esportivo brasileiro. Historicamente, a montadora italiana tem demonstrado interesse em associar sua marca a clubes de futebol. Entre 2000 e 2003, a Fiat patrocinou simultaneamente América MG, Atlético MG e Cruzeiro, refletindo sua forte presença industrial em Minas Gerais. Além disso, em 2006, a empresa expandiu seu apoio para clubes como Bahia, Vitória e Goiás, e posteriormente, em 2008 e 2010, firmou parceria com o Palmeiras. A estratégia da Fiat de patrocinar múltiplos clubes em uma mesma região, como ocorreu em Minas Gerais, visava fortalecer sua presença local e criar uma identificação mais profunda com os torcedores. No entanto, a proposta atual direcionada exclusivamente ao Fluminense indica uma mudança de abordagem, focando em parcerias mais específicas e potencialmente mais impactantes. A relação entre montadoras e clubes de futebol no Brasil sempre foi marcada por altos e baixos. Enquanto algumas parcerias resultaram em conquistas memoráveis, outras enfrentaram desafios. Por exemplo, a Hyundai patrocinou o Fluminense em 1995, ano em que o clube conquistou o Campeonato Carioca com o icônico gol de barriga de Renato Gaúcho. Em contrapartida, a Nissan enfrentou dificuldades ao patrocinar o Vasco em 2013, ano marcado por incidentes envolvendo torcedores. A proposta da Fiat ao Fluminense surge em um momento em que a emissora Globo assegurou 2,5 bilhões de dólares em patrocínios para as transmissões de futebol em 2025, com a Fiat entre os principais patrocinadores. Esse cenário evidencia o crescente interesse de grandes marcas em investir no futebol brasileiro, reconhecendo o potencial de retorno e visibilidade que o esporte proporciona. Para o Fluminense, a parceria com a Fiat pode representar não apenas um incremento financeiro significativo, mas também uma oportunidade de modernizar suas instalações e fortalecer sua marca. A possível renomeação do Maracanã, um dos estádios mais icônicos do mundo, para incluir o nome da Fiat, seria uma mudança histórica e carregada de simbolismo. Entretanto, a proposta também levanta debates entre torcedores e especialistas sobre a tradição versus a modernidade. Enquanto alguns veem a parceria como uma evolução natural e necessária para a sustentabilidade financeira do clube, outros expressam preocupações sobre a preservação da identidade e história do Fluminense e do próprio Maracanã. A decisão final sobre a aceitação da proposta caberá à diretoria do Fluminense, que deverá considerar não apenas os benefícios financeiros, mas também o impacto cultural e emocional para seus torcedores. A história do clube é rica e marcada por tradições, e qualquer mudança significativa deve ser ponderada com cuidado. Além disso, a parceria com a Fiat poderia abrir portas para outras iniciativas conjuntas, como programas sociais, investimentos nas categorias de base e ações de marketing que reforcem a conexão entre a marca e a torcida tricolor. Essas iniciativas podem potencializar o engajamento dos fãs e gerar novos fluxos de receita para o clube. No contexto mais amplo, a proposta da Fiat ao Fluminense reflete uma tendência global de marcas buscando associações estratégicas com clubes de futebol para ampliar sua presença e relevância no mercado. No Brasil, onde o futebol é uma paixão nacional, tais parcerias têm o potencial de gerar impactos significativos, tanto para as empresas quanto para as agremiações esportivas. Enquanto as negociações avançam, torcedores, analistas e o público em geral, aguardam ansiosamente pelo desfecho dessa possível aliança. Independentemente do resultado, a proposta já colocou em destaque a importância das parcerias estratégicas no futebol moderno
e como elas podem moldar o futuro dos clubes e das marcas envolvidas. Em suma, a oferta milionária da Fiat ao Fluminense representa mais do que uma simples transação comercial. É um reflexo das transformações pelas quais o futebol brasileiro vem passando e de como as tradições podem se entrelaçar com a modernidade para criar novas oportunidades e desafios. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! A proposta milionária da Fiat ao Fluminense não apenas surpreendeu o mundo do futebol, mas também levantou uma série de questionamentos sobre o futuro do clube e do próprio mercado esportivo no Brasil. Parcerias entre grandes empresas e times de futebol vêm se tornando cada vez mais comuns, mas a entrada de uma montadora de renome como a Fiat pode indicar uma nova tendência na forma como os clubes negociam seus patrocínios e sua identidade. O Fluminense, que recentemente passou por momentos financeiros delicados, pode enxergar nessa oferta uma oportunidade de se consolidar como um dos clubes mais estáveis do país. Além da visibilidade, a parceria pode garantir investimentos em infraestrutura, melhorias nas categorias de base e reforços para o elenco, tornando o time ainda mais competitivo em torneios nacionais e internacionais. A relação entre marcas de automóveis e futebol não é nova, mas a Fiat parece estar apostando alto no Fluminense como sua principal vitrine no Brasil. O clube carioca, conhecido por sua história e por revelar grandes craques ao longo das décadas, pode ser um parceiro estratégico para a montadora em sua busca por um maior engajamento com o público brasileiro. Caso a negociação se concretize, um dos aspectos mais impactantes será a possível mudança no nome do Maracanã. O estádio, que é um símbolo do futebol mundial, já passou por diversas reformulações ao longo dos anos, mas nunca teve uma parceria de naming rights com uma grande empresa. Se isso acontecer, o debate sobre a comercialização de ícones do esporte certamente ganhará força entre torcedores e especialistas. A entrada de montadoras no futebol brasileiro também levanta um ponto interessante sobre o futuro do patrocínio esportivo. Enquanto empresas de tecnologia e apostas esportivas vêm dominando o cenário de investimentos no futebol, a Fiat pode estar abrindo caminho para que outras marcas do setor automobilístico também passem a investir pesadamente em clubes do país. Para a torcida tricolor, a expectativa em torno da proposta é dividida. Enquanto alguns acreditam que esse pode ser o passo necessário para garantir um Fluminense mais forte e estruturado, outros temem que a identidade do clube seja diluída em meio a estratégias de marketing corporativo. O equilíbrio entre tradição e inovação será um desafio para a diretoria na tomada de decisão. Além do impacto no Fluminense, essa movimentação pode afetar diretamente outros clubes brasileiros. Se a Fiat decidir investir grandes cifras no tricolor das Laranjeiras, outras montadoras podem ser motivadas a fechar acordos semelhantes com clubes rivais. Isso pode desencadear uma nova era de disputas extracampo, onde não apenas os resultados esportivos, mas também as negociações comerciais se tornarão um fator crucial na competitividade dos times. O futebol moderno exige cada vez mais criatividade na captação de receitas, e o Fluminense parece estar atento a essa necessidade. Se fechar a parceria com a Fiat, o clube pode abrir portas para futuras negociações internacionais e atrair o interesse de outras grandes marcas. O mercado publicitário no futebol é extremamente dinâmico, e a entrada de um novo patrocinador de peso pode modificar completamente a forma como os clubes brasileiros negociam seus espaços. Ainda não se sabe exatamente quais serão os termos finais da proposta da Fiat, mas especula-se que, além dos naming rights do estádio e da camisa do Fluminense, a montadora possa oferecer benefícios exclusivos aos torcedores, como descontos em veículos, experiências VIP e eventos exclusivos para os sócios. Esse tipo de ação já é comum na Europa e pode ser um diferencial na relação entre marca e torcida. Independentemente do desfecho, a proposta da Fiat ao Fluminense já está movimentando o cenário esportivo brasileiro e mostrando que o futebol continua sendo um dos espaços mais valiosos para grandes marcas. Se confirmada, essa parceria pode marcar um novo capítulo na história do clube
e inaugurar uma nova fase no mercado de patrocínios esportivos no país. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.